Oi, gente! Eu sou Juliana Dino e a gente tá aqui com mais um episódio do nosso podcast mensal, O Código do Matrimônio. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Ju. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E pra quem não te conhece, se apresenta, por favor. Sou Lucas Kudeler, sou filósofo, sou teólogo, psicanalista, marido da Luciana e pai da Mari. Nosso professor de relacionamento. Amém. Vamos lá. Lucas, vamos agradecer primeiro o nosso super parceiro que tá aqui apoiando a gente mais uma vez, a Insider. Sim, a Insider tá mais um episódio com a gente. Obrigado, Insider, aí pela parceria. Tô usando a camiseta. Também tô. Ótimo. Então, me achando bonita. Isso é uma coisa que me perguntaram, mas só tem alguns alunos, só tem roupa pra homem? Não, tem roupa para as mulheres também, né? E uma coisa que eu me surpreendo bastante, toda vez que eu visto a camisa da Insider, como ela é confortável, né? Então, e também para quem gosta de mais sobriedade ou de mais modéstia também, eu acho que é uma marca que tem tudo a ver, porque ela não usa estampa, ela não usa logo. Discreto, elegante, né? Discreto, elegante e extremamente confortável. Então, toda vez que você veste, ela parece que encaixa no corpo muito bem. Então, obrigado, Insider. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. A gente tem cupom de desconto? Tem cupom de desconto, né? Vai estar na tela aí. Eu acho que é o Matrimônio 12. Então vocês entram lá no site da Insider, compra as roupas que vocês quiserem e coloca no final o cupom de desconto Matrimônio 12, que vocês vão ter 12% de desconto na compra total. Muito bom, obrigada, pessoal. Então vamos lá. Um dos artifícios, né, e um dos nossos recursos que a gente tem hoje são as redes sociais, né? Sim. E o mais popular que a gente vê hoje com as nossas alunas, né, é o Instagram. Então a gente vai conversar hoje sobre como atrair um homem bacana para namorar no Instagram. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Por onde começar, Lucas? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam entender é assim, se você tá solteiro, se você tá solteira, se você se divorciou, né, se você tá de novo buscando um pretendente, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir seu perfil. Tá? Eu acho que tem muitas pessoas aí que com justificativas de privacidade ou com justificativas de intimidade e tudo mais, elas fecham o perfil e elas diminuem drasticamente a probabilidade de elas encontrarem um pretendente, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Tá? E aí eu acho que assim, quando você vai fazer um Instagram para você conhecer pessoas, é um perfil público. É como se você estivesse numa festa, né? Sim. E ali na festa você pode ser abordado por qualquer pessoa, você pode entrar numa roda de conversa com qualquer pessoa, então é como se você tivesse com um cartão de visita pronto para ser entregue, tá? Então, muitas pessoas falam, mas eu tenho foto de filho, eu tenho foto de mãe, eu tenho foto de pessoal. Então, esse perfil não pode ser usado para você conhecer pessoas novas. Se isso é uma área de privacidade sua, a minha recomendação é tenha um perfil aberto aonde você se permite interagir de maneira elegante, de maneira clássica, né, como a gente ensina nos nossos ensinamentos, mas um perfil aberto, para que você possa receber pessoas, seguir e deixar de seguir, ou ser seguida, ou ser seguido, né, ou deixar de seguir também. Então a primeira coisa é você ter um perfil aberto, e quando você vai fazer uma descrição no seu canal, e muitas pessoas me perguntam também dos próprios aplicativos de relacionamento, é você colocar na sua bio exatamente o que você já está buscando. Né? Tá. Então você colocar lá, sou uma mulher, solteira, tantos anos, buscando um relacionamento sério, buscando a felicidade, alguma coisa que sintetiza a fase de vida que você está vivendo, porque a própria bio, ela já é um link, um filtro das pessoas que vão te seguir ou não. Sim. Porque se você está ali... A gente pode falar dos aplicativos de relacionamento também. Você já coloca no perfil, não no Instagram, né? Mas nesses outros aplicativos. Você coloca que você é uma pessoa que está buscando uma construção de uma família, que você está buscando um relacionamento sério para matrimônio e tudo mais. As pessoas que vão interagir com você, a primeira coisa que ela vai ver de você é a sua foto do seu perfil e aquela mensagem que você deixou ali, que você está buscando um relacionamento sério. Então isso é um filtro inicial extremamente importante. É bacana você falar dessa postura, porque assim, eu vejo que o seu perfil, por exemplo, tá escrito lá, casado com a Lu. Exato. Né? Então, é bacana também os casados colocarem lá, que colocam aquele anelzinho, né? Com certeza. É bacana falar disso. Então, mas assim, antes disso, ela tem que saber o que ela quer pra vida dela. Exato. Né? Então, fala pra mim, quais são as características de um homem honrado?
Tá. Vamos lá. O homem honrado, ele vai ser um clímax da masculinidade que vai ter que passar por força, disciplina, ambição, liderança, que culmina em honra. A honra não dá para ser praticada por um homem fraco, não dá para ser praticada por um homem que não tem ambição, não dá para ser praticada por um homem que não é líder da própria vida e líder de outros também. Essa honra é uma honra efêmera, é uma honra muito fragilizada. A honra só tem valor verdadeiro se o homem tem uma força de masculinidade que é o suporte e o back dessa honra. Né? Só um homem forte, disciplinado, líder, que a honra dele tem valor. Porque o que é a honra? A honra é o poder da palavra. Na hora que ele disse que algo vai acontecer, ele faz um compromisso, uma aliança, as pessoas ao redor, por confiarem na sustentação de força, de caráter desse homem, elas falam assim, cara, isso tem uma altíssima probabilidade de acontecer. Por quê? Porque ele disse. Exemplifica para as alunas, por favor, né? Exemplos de honra, porque às vezes é claro para mim, é claro para você, mas para elas não. Quando você tem um homem, por exemplo, eu vou começar com uma área não afetiva e depois a gente vai pro afetivo. Perfeito. Tá? Um homem forte, disciplinado, ambicioso, líder e honrado, e ele chega, ele faz uma promessa para alguém de, se você performar X, Y e Z na minha empresa, eu te dou uma promoção, eu te dou um bônus e te dou um dinheiro que você nunca viu antes. Cumprir com os combinados, Cumprir com os combinados. E aí a pessoa vai, baseado na sustentação da palavra daquela pessoa, daquele homem honrado, a pessoa trabalha o ano inteiro, trabalha um semestre, se mata, porque no final ela sabe que pela palavra que foi dada lá atrás, essa pessoa vai honrar e vai trazer uma recompensa para essa pessoa. Né? Então ela, usando do poder da palavra, motiva alguém a fazer uma performance sobrenormal, e aí no final essa pessoa é recompensada e esse acordo se fecha quando essa pessoa entrega a performance e esse patriarca, esse homem honrado, entrega a recompensa que ele prometeu. Sim. Tá? Numa área afetiva, a gente vai ter um homem que fala, por exemplo, um casal, né? um casal recém-formado, onde eles estão fazendo um projeto de casal para ficarem juntos, e ele fala assim, quando eu alcançar esse patrimônio, eu tiver com essa situação e a gente estiver se tratando dessa maneira, a gente resolveu nossos problemas através de diálogo e de respeito, a gente parou, sei lá, de falar palavrão um com o outro, alguns requisitos afetivos e alguns requisitos materiais, intelectuais, a gente casa. E aí eu vou te propor em casamento, e aí, se você quiser, você aceita e a gente se torna noivo. Né? E quando ele fala isso de uma maneira bastante prudente, de uma maneira mal cautelosa, não eufórica, isso é muito importante. Importante. Esse homem honrado, ele não é eufórico, porque honra é um fardo. Tá? Quando você dá a sua palavra, você está arcando com uma responsabilidade, você está puxando uma responsabilidade que você não tinha antes do acordo. Sim. Isso significa que não vem euforia. A euforia vem quando você usa uma droga entorpecente. E não quando você puxa uma responsabilidade de um risco ou de algo que você vai ter que pagar um preço. Honra é um acordo de você pagar um preço por algo que você quer que aconteça. Honra é isso. Né? E aí vem junto com a aliança do acordo. Então esse homem num relacionamento afetivo, quando ele fala, quando a gente alcançar o dinheiro para dar entrada na nossa casa e fazer o financiamento, a gente estiver bem um com o outro, eu tiver relacionamento legal com seus pais, você com os meus, e a gente parar de brigar toda semana, eu te peço em casamento. Por exemplo. E aí, quando acontecem esses gatilhos, juntou o dinheiro da entrada da casa, tá se relacionando bem com os futuros sogros e sogras, né? Pararam de brigar por causa de besteira. Eles podem ter atritos, mas vão ser resolvidos com diálogo. Ele realmente pede ela em casamento, por exemplo. Então, isso é um exemplo afetivo de um homem honrado. Ela sabe os termos do acordo. Ela já disse lá atrás que ela queria casar, por exemplo. Ele já falou, beleza, eu também quero. Mas antes, a gente precisa ter o dinheiro para dar entrada na nossa casa. A gente precisa se dar bem com os meus pais e com seus pais, porque tem várias tretas aí, a gente não tá bem resolvido. E a gente tá brigando todo final de semana. Eu não quero isso. Eu não quero ter um casamento de ficar brigando toda semana. Então, na hora que a gente resolver esses 3 assuntos, a nossa casa, o relacionamento com os pais e o nosso relacionamento pra gente diminuir a incidência de brigas, a partir desse momento, a gente pode noivar pra gente casar.
E é importante falar isso nesse episódio, porque tudo vai começar na conversa escrita e falada que a pessoa não tá tendo uma conduta ali, Exato. né? Então é importante aquilo que você sempre traz pra gente. Não acredita no que o homem fala. Perfeito. Acredite nas condutas. É bom a gente frisar isso com exemplo tanto no subjetivo quanto no objetivo, que foi o casamento. Perfeito, muito legal. Agora me fala uma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um post polêmico que você colocou há uns tempos atrás no seu perfil, né? Qual? Que as mulheres não devem tentar conquistar um homem, né? E aí a gente entendeu um pouco naquele post que você falou que não é pra seduzir, é pra atrair. Fala um pouquinho pra gente desse post que você recebeu tanto comentário, por favor. Na hora que a mulher entra num processo de conquistar, ela vai fortemente tender a querer seduzir, porque é uma força manipulativa, uma ferramenta manipulativa para ela obter o resultado que ela quer, que é a conquista desse homem, e ela entrou num empreendimento masculino. Ela vai entender a cada passo que ela dá nessa conquista desse homem, ela está se masculinizando cada vez mais, ela está embrutecendo. Tá? Então, aquilo que ela tinha de feminilidade, de delicadeza, de elegância no começo do relacionamento, a cada tentativa de conquistar o homem, ela vai perdendo isso. E isso pode acontecer na rede social também, né? Porque ela coloca lá uma foto pra seduzir ele, né? Uma foto sensual, né? Mostrando mais pele. Por exemplo, Bacana, quando você tem uma pessoa que tá postando uma foto pra obter um resultado, né? Eu tô postando esses stories pra ele ver que eu saí com as minhas amigas, e daí, já que ele não me mandou mensagem essa semana, ele ficar com ciúme, talvez ele me manda mensagem. Isso tá totalmente equivocado. Né? A gente tem que ser a rede social, ela tem que ser um retrato semi-fidedigno da nossa vida real. Então você vai colocar ali extratos, né, ou pílulas da sua vida que sejam autênticas e verdadeiras, sem expor nada que é íntimo, né? Porque quando você expõe algo de fórum íntimo a público, isso é vulgar. Você se vulgarizou. O que é vulgaridade na essência metafísica da palavra? Eu peguei algo que é íntimo, sagrado, e eu expus em fórum público. Tá? Então, por isso que tanto para homens como para mulheres, você ficar mostrando o seu corpo, com imagens do seu corpo em rede social, você está se vulgarizando. Isso vai desde a praia até a academia. O que você pensa disso, né? Então, falando de sedução e atração, por favor. A questão de você usar a sua forma física para você atrair, aí os homens são um pouco mais visuais do que as mulheres. As mulheres também são, mas os homens são mais visuais do que as mulheres, tá? Então você vai ter uma incidência de mulheres usando mais a imagem para seduzir do que homens, mas os homens também fazem a mesma coisa. Sim. Então, assim, quando você usa sua forma física para convencer ou seduzir ou atrair certos tipos de pessoa, o que você está fazendo é vulgarizando a imagem do seu corpo para que você encante certas pessoas que não têm controle visual. Tá? Então, quando você usa uma ferramenta, por exemplo, de você expor o seu corpo em fórum público, tá? Porque não tem nada de errado com o nosso corpo, principalmente quando a gente está falando de um relacionamento saudável com o seu cônjuge, né? Para você ter um desfrute da sua vida íntima e tudo mais. Só que você expor o seu corpo, a imagem do seu corpo para pessoas desconhecidas, você está vulgarizando uma coisa que deveria ser sagrada e íntima. Perfeito. Tá? Tanto para homens quanto para mulheres. Então, quando você faz isso, o que vai acontecer é que você não tem controle de quem vai ver aquilo. E o que vai acontecer é que você vai atrair toda sorte de tipo de pessoas, principalmente as que não têm domínio visual. Que é uma característica. Falta de domínio sensorial é uma característica marcante da imaturidade. E o masculino vai estar sempre caçando também, né? Vai estar caçando, vai atrair a atenção masculina imatura, mas a qualidade arquetípica do macho imaturo, do macho caçador, é que ele vai caçar por causa daquele estímulo visual que ele recebeu. Se ele conseguir, ele descarta depois. Logo em seguida. Porque a isca que você usou foi uma isca visual. No momento que ele teve aquela conquista visual que ele queria, o prazer hedônico que ele teve, do orgasmo. Ele já sabia o que ele ia encontrar. Já sabia. Mais ou menos. Quando ele viu, quando ele conquistou aquele território, ele descarta. Porque aquele território não tem mais valor para ele.
tá? Não tem mais mistério, não tem mais ambiguidade, não desperta o instinto de caça mais. Faz todo sentido, Lucas. A mente masculina trabalha por mistério e por ambiguidade, que é caça de território, tá? O território do desconhecido é altamente instigante. Tá. Quando a mulher usa uma isca, que é a forma física corporal ou o estímulo visual com o homem, no momento que ele viu tudo que ele tinha pra ver, ele fala, chega, não quero mais. Não tem o mistério, faz todo sentido. Agora, se ela usa características de feminilidade que tem uma profundidade muito maior e são quase indecifráveis, como elegância, como delicadeza, como graciosidade, que é uma sensibilidade espiritual, e é quase indecifrável para um homem. Ele fica cativo naquilo porque o território do desconhecido nunca é totalmente conquistado. Sim. Agora, se ela usa a forma física, ele vai lá, vai ver ela sem roupa, despida, e depois de uma noite, 2, 3, 10, que seja, ele simplesmente fala, já vi tudo que tinha pra ver, não quero ver mais. Faz todo sentido. Então, pra gente começar a ajudar as alunas agora. Ela já foi lá, trocou a foto do perfil dela, deixou o rosto, que eu já vi você falando isso algumas vezes. O rosto sorrindo de maneira suave. Isso, de verdade, né? Sem ser foto... Exato. Sem ser sorriso montada, falso. Exato. Então ela montou a bio dela, colocou as características. Coloca o território junto com as características? Como assim, território? Onde mora, de onde veio, porque... Pode colocar, porque assim, vamos lá. É uma dúvida muito comum, distância geográfica. Muitas pessoas ficam pedindo para que a gente coloque o cortejo, né, o cortejo aberto do canal, por estado. E eu não quero colocar por estado, por quê? E eu vou deixar isso muito claro nesse episódio que vai ficar para sempre no YouTube. Distância não é um impeditivo para casais verdadeiramente compatíveis que querem ficar juntos. Verdade. Tá? Então, se você começar a fazer um filtro geográfico, é um filtro de conveniência. Sim. É só um filtro de conveniência. Você está focando no que não é absolutamente importante. É zona de conforto. É zona de conforto. Se você está focando em zona de conforto, é porque você está uma tendência hedonista. Você não está buscando um parceiro, um cônjuge, uma esposa ou um marido. Faz todo sentido. Tá? Então, assim, por que eu não coloco filtro de estado? Porque se você realmente quer casar, não importa onde está sua esposa ou seu marido. Verdade. Porque você vai mover mundos e fundos, montanhas, para ficar com essa pessoa. Ela pode estar do outro lado do mundo. Você vai fazer o que for necessário para ficar com essa pessoa, se ela for o seu marido ou sua esposa. Entendeu? Então, assim, filtro geográfico não é um filtro bom para pretendentes. Tá, então não se faz necessário. Não é necessário, na verdade, ele só acentua conveniências. Tá. Então, assim, eu não recomendo fazer filtro geográfico exatamente por causa disso. Ah, Lucas, mas se eu me apaixonar por um cara que tá em Manaus ou que tá na Austrália, aí eu vou complicar minha vida. Você vai complicar sua vida. Casamento é complicado. E aí resolve pro resto da vida. Só que daí tá resolvido pro resto da vida, entendeu? Ou você vai pra Austrália, ou ele vem pra cá, ou vocês mudam pra um terceiro país, montam a vida de vocês e ficam juntos, porque daí resolveu. Quando você começa com algo que já é difícil no começo e você precisa se esforçar, e você precisa se sacrificar para fazer aquilo valer a pena, a nossa tendência, o nosso cérebro valoriza aquilo que a gente tem que se esforçar mais e se sacrificar mais. Isso significa que esse relacionamento ele já começa num grau de valor superior aos outros relacionamentos seus de conveniência. Você sempre namorou o cara da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, do seu condomínio. O que era mais fácil. O que era mais fácil, porque ele tava ali, né? Então tá fácil. Então é tipo fácil de controlar, fácil de manipular, fácil de gerenciar as expectativas também. Agora eu fazer funcionar com um cara que mora na Austrália é muito difícil. Eu vou ter que fazer muitos sacrifícios, ele vai ter que fazer muitos sacrifícios, e pra gente começar a ter um relacionamento minimamente saudável e sustentável, a gente vai ter que sacrificar um monte de coisa no começo. Só que isso é um pré-requisito muito valioso para fazer um matrimônio funcionar, porque matrimônio é sacrifício. Sim. E os valores vão se alinhando, né, conforme a intenção do casal. Exato. Então, se você encontra uma pessoa que é alinhada com você nos 4 pilares, mas ela tá distante de você, essa é o cenário mais simples de resolver. Perfeito. Porque você tem que perguntar pra pessoa e falar assim, legal, a gente é super compatível, a gente tem uma potencial mega atração um pelo outro, como que a gente faz pra gente ficar junto? Perfeito, muito legal. Então o Instagram até então tá uma ferramenta super ok, né? Total. Agora vamos orientar elas assim, o que segue, o que não segue, quantidade de seguidores, né? Porque assim, se a gente for usar o seu perfil, por exemplo, como um exemplo. Sim. Né? Se você tem lá
hoje quase 2,5 milhões de seguidores, né? Quantas pessoas você segue? 300. Então, o que diz mais sobre a pessoa é quem ela segue e não quem segue ela. Exato. Né? Claro que se você é uma pessoa pública e tem credibilidade, você tem ali uma balança, né? Sendo que 250 desses 300 e poucos que eu sigo são professores que ensinam algo que eu tô aprendendo. Sim, bacana. Parabéns. Então, contatos pessoais mesmo, se for 100 é muito. Então, eu acho bacana a gente tocar nesse ponto, né? Porque às vezes o solteiro que já tá ali com o perfil aberto, bonitinho, do jeito que você orientou no começo, ele acha que um volume de seguidores e um volume do que ele segue, eu sou multifacetado em interesses, por exemplo, eu gosto de pizza e eu vou no restaurante vegano ao mesmo tempo, né? Você acha prudente fazer essa limpa tanto em seguidores quanto em quem segue, ou só a limpa de quem do que ela tem interesse e deixa os seguidores intactos? O que você acha disso, por favor? O foco da pessoa autêntica, da pessoa que vive em verdade, da pessoa que vive para Deus, porque a minha recomendação é sempre a gente viver para Deus, tanto o homem quanto a mulher, tá? Quando você vive para Deus e você reside em Deus, isso traz uma serenidade muito grande, onde o digital é só uma extensão de quem você é. O digital não é quem você é. Tá? Eu vejo muitas pessoas se equivocando nisso porque elas criam uma personalidade digital e depois elas começam a se moldar essa personalidade digital. Verdade. Ou sofrem na hora que dorme, né? Porque não é aquela persona que tá ali apresentada. Exato. E todo mundo acredita que ela é, né? Exato. Então, assim, quanto mais simples, quanto mais modesto for a sua apresentação e quanto mais autêntica for a sua apresentação, é mais congruente com a pessoa que você é na vida real, o perfil vai estar. Tá? Então, assim, usa de simplicidade, usa de modéstia, usa de autenticidade e de veracidade, compartilha coisas que fazem parte do seu viver fora do digital. Porque daí você vai estar dando um retrato fidedigno de quem você é. Tá? Então, se você gosta de passear no parque, vai ter um post seu lá no parque com seus cachorros. Né? Se você é uma pessoa que gosta de andar de bicicleta, vai ter você lá no meio de uma trilha de bicicleta com seus amigos e pessoas que fazem o cycling com você. Né? Se você é uma pessoa que vai na missa, que vai na igreja, que vai no culto, tem lá um dia onde você está numa festa da missa, da igreja, da sua religião, porque isso faz parte de quem você é. Né? Se você está comemorando o seu Natal sozinho em casa, você posta uma foto lá, você está comemorando em família, em festa, numa gigantesca festa familiar, você posta isso também. O que você tem que fazer é, com simplicidade, com modéstia, você postar coisas que são verídicas, com veracidade, com autenticidade. Por quê? Porque daí a pessoa que está te seguindo ali, vamos dizer que é uma pessoa de bem, é um homem ou uma mulher de bem, e a pessoa realmente está interessada em saber quem você é. Quando ela bate o olho no teu perfil, fala, pô, que legal, essa pessoa vai no culto, essa pessoa lê alguns livros, nossa, já li esse livro aqui que ela leu, ela tem 2 cachorros, ela gosta de correr no parque, gosta de andar de bicicleta, eu também gosto de fazer esporte, não necessariamente bicicleta, mas eu gosto de correr. Eu já começo a ter uma impressão de quem verdadeiramente é, por exemplo, essa mulher, e eu já começo a ter uma noção se essa pessoa é compatível comigo ou não. Mas e nessa limpa que ela faz, o legal é porque ela consegue descartar o famoso Dom Juan que você fala. Sem dúvida. Por quê? Né? Porque o Dom Juan, ele quer vender uma história fantástica. Tá? Assim como a mulher que tá iludida também vende a história fantástica. Vende, né? A história fantástica da parceira perfeita, da amante perfeita, da fêmea fatal. Exato. Que vai gerar adrenalina. O Dom Juan e a fêmea fatal fazem a mesma coisa, né? São 2 narcisistas. Eles querem vender uma fantasia de euforia, de amante, de loucura, de paixão, só que depois isso passa muito rápido. Né? Isso é muito temporário. Então, é muito importante a pessoa aderir ao princípio da veracidade e da verdade, que é um dos princípios relacionais que a gente já falou bastante aqui também. Porque isso cria uma blindagem espiritual, uma proteção contra os pretendentes que você vai atrair. Né? Se você começa a postar... Isso é verdade, Lucas, isso é verdade. Se você começa a postar foto, vamos dizer, você criou uma personalidade de uma pessoa que vai pra balada, você só posta foto sua na balada, na área VIP, com a pulseirinha, aí você posta uma foto numa Lamborghini que vocês alugaram quando vocês viajaram pra Dubai, e aí você posta uma foto com verdade, um dry martini na sua mão, numa piscina com fundo infinito, no Burj Khalifa, entendeu? Aí uma outra que você tá na neve esquiando no Central Park.
isso tudo cria um personagem mental que não tem uma conexão direta com a pessoa real. Aí a pessoa tá lá em São Paulo, no apartamento dela lá de 50 metros quadrados do lado do metrô, tá ralando, indo pra agência lá todo dia, e ela tá... o que o perfil dela passa é como se ela fosse uma pessoa glamurosa, que viaja o mundo, porque ela só fez recortes dos highlights, dos destaques. Verdade. Né? E aí o que acontece é que tem uma dissonância muito grande entre a pessoa real e a pessoa criada, o personagem criado na rede social, e muitas dessas pessoas não percebem, mas elas ficam extremamente ansiosas quando elas vão sair com uma pessoa, porque elas ficam com medo de ser descobertas. Porque tem que sustentar o personagem, faz todo sentido. Você tem que sustentar o personagem, então aí você já pensa, eu tenho que me maquiar desse jeito, eu tenho que me vestir com essa roupa, eu tenho que botar esse relógio pra impressionar ela, eu tenho que chegar com o carro tal, porque na foto lá do Instagram eu tava com uma Lamborghini, então agora se eu chegar com um Golf, ela tipo vai falar assim, mas cadê sua Lamborghini? Entendeu? Então, esse personagem, ele começa a virar um fantasma que te assombra. Agora, se você posta sua vida de maneira autêntica, né? Isso não necessariamente vai ser uma coisa que vai viralizar, mas a rede social não é para isso. A rede social é para você fazer contatos com pessoas que tenham interesses similares aos seus. Sim. E aí, essa pessoa que vai te seguir vai ter uma qualidade muito maior, esse que te seguiu, do que os outros 150 que te seguiram por causa daquela foto que você tava em Nova York esquiando não sei aonde, ou uma foto de biquíni que você postou no Burj Khalifa com um dry martini na mão. É bacana você falar isso porque, assim, o like não quer dizer nada, né? Pra quem não usa como uma ferramenta profissional, né? Não quer dizer nada. Nada. Às vezes quem curtiu menos aquela foto real, né? A pessoa que tem real interesse em você. Então é legal porque nesse momento ela já consegue fazer a limpa. Uma coisa que eu falo, já falei algumas vezes, mas vou repetir hoje porque eu acho que é bastante pertinente, né? Quando você tem um nível de maturidade alto, e a visão do patriarca e da matriarca é exatamente essa, tá? E você conhece uma pessoa que tem uma beleza acima da média, ou ela tem uma inteligência acima da média, ou tem qualquer talento que é acima da média, e claramente aquele talento, uma mulher muito elegante, uma mulher muito delicada, ou um homem muito líder, muito forte, né? Disciplinado, ambicioso, um homem próspero. E é óbvio que aquela qualidade, ou matriarcal ou patriarcal, é muito atraente para o sexo oposto. Quando você é uma pessoa madura, você vai analisar como que aquele pretendente, seja homem ou seja mulher, lida com aquela virtude, com aquele traço de masculinidade e feminilidade que é altamente atraente universalmente, como que ele lida ou ela lida com aquela qualidade que ela tem no ambiente social que ela tá. Então, vou dar um exemplo da beleza, né? Uma mulher extremamente bela, quando você encontra um homem encontra uma mulher extremamente bela, é muito mais provável que um patriarca olhe o que ela faz com a beleza dela do que ele fique fascinado com a beleza dela. Uma mulher que encontra um homem que é altamente próspero, é um grande líder, uma matriarca, ela vai muito mais olhar o que ele faz com a prosperidade e a liderança que ele tem do que ficar fascinada com a prosperidade e a liderança que ele tem. Perfeita. Tá? Porque daí a matriarca e o patriarca, eles conseguem extrair um denominador comum de quão madura aquela pessoa é. Isso é um traço de personalidade, um talento que Deus deu para ela, ou ela desenvolveu aquilo. Perfeito. Tá? Por isso que você fala que o relacionamento é movido à admiração. Exatamente. Uma admiração mútua. Muito bacana, muito bacana. E essa limpa, ela é indicada. Muito indicada. O que você acha? Muito indicada. Você tem que olhar com bastante autocrítica, sem uma severidade excessiva, mas assim, uma autocrítica sincera, tipo, será que eu tô expondo assuntos de fórum íntimo no fórum público? Se você falar sim, significa que você está se vulgarizando, tá? Se você está se vulgarizando, você está vulgarizando algo que é de Deus e está emprestado para você. Ou seja, você está dessacrando algo que pertence a Deus. Isso é um pecado grave, é um erro grave de conduta e de caráter, tá? Por Deus, por aliança a Deus, eu preciso me desvulgarizar. Isso é a modéstia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar com critério todas as minhas fotos, seja você homem, seja você mulher. O cara que ostenta é um cara vulgar. Uma mulher que mostra o corpo é uma mulher vulgar, né? Claro que tudo dentro de um contexto, né? Se eu postei uma foto do meu carro de colecionador porque eu tava numa feira de colecionadores de carro e meus amigos são colecionadores de carro e eu tava numa foto e meu carro tava ali também. É uma coisa. Agora você
postar o hobby da pessoa, faz parte da realidade. É a realidade, da pessoa. é a realidade dela. Agora, ele alugar uma Lamborghini em Dubai e ele fazer um Reels como se aquela Lamborghini fosse dele, tivesse ali na garagem dele e querer ostentar que ele é um multimilionário, né, para passar uma imagem e gerar dúvida nas pessoas que estão vendo é uma coisa. A mulher tá na praia com a família, com os amigos e tudo mais, né? Ela não tá com uma postura de querer sensualizar. Uma coisa. Agora, outra coisa, ela de biquíni postar uma foto sensualizando, enaltecendo certas partes do corpo dela na fotografia. Tá se vulgarizando, é óbvio. Tá? Não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Esses comportamentos, tem tanto de homem quanto de mulher, se a gente tá se vulgarizando, a gente tem que se desvulgarizar. Ou seja, voltar para um estado de modéstia, onde eu tiro todas essas coisas que são de foro íntimo, tá? Não tem problema nenhum você ter uma Lamborghini, não tem problema nenhum você ter um corpo de uma modelo, não tem problema nenhum isso. Só que esses assuntos são assuntos de foro íntimo, tá? Então, o que você vai fazer? O seu corpo é para o seu marido, é para sua esposa. Os seus bens é para o seu marido, é para sua esposa. Não é para você ficar expondo em fórum público coisas que são de foro familiar ou foro íntimo. Você não tá falando assim, não pode postar foto na praia. Eu acho importante falar isso, porque senão o pessoal leva, né, ao pé da letra. Por exemplo, nós temos uma aluna, ela é médica e triatleta, então, naturalmente, ela tá lá com aquele maiô super bem comportado. E esses dias ela falou, Juliana, dá uma olhada pra mim, porque eu assisti tal aula do Lucas. Sim. Eu falei, você tá extremamente elegante, porque são fotos descontraídas, de provas. Sim. Ela não estava mostrando o corpo, ela tava ali mostrando momentos, sabe? Assim, muito bacana. Chega a ser elegante, até porque a descontração dava pra sentir a vibe da foto, sabe? A gente tem algumas exceções até também, por exemplo, pessoas que trabalham com a estética do corpo, né? Alunos meus que são fisiculturistas, tanto homens quanto mulheres, são assim, Lucas, como é que eu faço? Porque o meu trabalho é a estética corporal, né? Fisiculturismo é a estética. Então, assim, fala assim, quando você tá num ambiente de trabalho, numa academia, você tá mostrando uma pose, uma coisa técnica, cenário. Você tá mostrando algo técnico. Isso não é vulgar. Porque aquilo faz parte desse ofício, você como homem, você como mulher, você não está expondo algo de fórum íntimo, porque você está ensinando algo e uma técnica e algo que você desenvolveu, que no seu caso é uma estética corporal, né? A mesma coisa aconteceu com uma aluna minha também, que é modelo, né? E ela tinha um corpo muito bonito e ela fazia muitas campanhas e várias dessas campanhas que ela fazia era de lingerie. Né? E aí ela casou com um aluno meu também e eventualmente eles começaram a conversar e não sei o que, e esse homem, um patriarca, começou a falar com ela e falou assim, eu entendo que é seu trabalho, eu te conheci como modelo e tudo mais, mas eu de verdade acredito que se você mostrar menos do seu corpo, eu acho que é altamente provável que você suba seu cachê muito. Eu não sei quanto. Poses, né? Aí o que aconteceu é que os dois, né, com o conselho dele, ela aberta, com amor também, pro marido, falou assim, não, beleza, então me fala quais são as fotos que te incomoda como marido e vamos fazer esse teste. E aí ele foi falando as fotos que pra ele interpretaria, se ele fosse solteiro, como algo mais vulgar. E ela tirou todas essas fotos e começou a testar fotos mais clássicas, vamos dizer assim, de feminilidade. O cachê dela subiu 10 vezes. Que bacana. E ela começou a ser... Antes ela era contratada por micromarcas, vamos dizer assim, né? E agora ela é contratada por grandes marcas de grandes companhias que querem uma expoente, uma modelo ali que mostre uma feminilidade mais refinada e mais elegante. Né? Por quê? Porque ela tirou aquilo de foro íntimo, ela se desvulgarizou, ela ganhou profundidade, ela ganhou mistério, ela ganhou ambiguidade. Essas marcas maiores femininas entendem isso e falam assim, cara, eu quero essa modelo, porque essa modelo tem um poder de magnetismo muito maior. E que vai por um dos vieses que você tanto defende, que a matriarca ela é elegante. Exato. Né? Quando preza pela elegância no trato com as pessoas, na postura, nas condutas, tudo vai super bem. E elegância é o oposto de vulgaridade. Sim, verdade. Elegância é sofisticação. E aí, a gente tem uma dúvida das alunas, a equipe até separou assim, do jeitinho que chega na plataforma, né? Eu entendi que, como mulher, não devo tomar a iniciativa. Mas como eu faço para ser notada por um homem que eu gostei no Instagram sem abordá-lo?
Então, aí é que entra o grande segredo, porque esse assunto é bem vasto, né? De você dominar mistério. São 3 gatilhos. Mistério, ambiguidade e magnetismo. Tá? Esses 3 gatilhos é um dos cernes, uma das espinhas dorsais estruturantes do curso Sutil Arte de Atrair. Esses processos todos, porque não é um assunto que dá para explicar em uma resposta de 30 segundos, 1 minuto. E tem que dominar os gatilhos de mistério, de ambiguidade e de magnetismo. Mistério e ambiguidade num paradigma material, até pelos homens serem caçadores e ter que desbravar certos territórios. Toda vez que ele entrava num território desconhecido, ele tinha mistério e ele tinha ambiguidade, porque ele não sabia o que estava atrás daquela árvore, daquela moita, daquela pedra, que poderia custar a vida dele, se ele não fosse cauteloso. Então você tem esse comportamento masculino de cautela, que é caracterizado pelos gatilhos do mistério e da ambiguidade. Então quando a mulher usa de mistério e de ambiguidade, ela desperta uma cautela e a atenção masculina vai para o nível máximo, porque ele não consegue entender o que está acontecendo, então ele tem que prestar atenção. Faz sentido. O magnetismo é o fruto já de uma feminilidade direcionada, de certa maneira dócil, de certa maneira desarmada, mas ainda indecifrável, que cativa esse homem a se aproximar cada vez mais e tomar essa abordagem. Tá? Então, a mulher, ela pode ter um mistério e ambiguidade, ela, vamos dizer assim, ela desperta olhares. Mas o que faz o homem tomar a abordagem e ter a iniciativa é o magnetismo. E como ela pode ter essa conduta no Instagram, por exemplo? A verdade, o princípio da verdade é o mais importante, tá? Só que para que ela consiga ter uma clareza de como ser magnética, por exemplo, no digital, que é um ponto de contato muito menor do que na vida real, Sim. né? Ela precisa praticar os 2 pilares, que é a rotina sagrada e a rotina de autocuidado. Na vida dela, ela não vai conseguir simular isso. Eu já peguei várias seguidoras tentando simular isso. Né? Mas eu tô fazendo a rotina de autocuidado e a rotina sagrada e fica postando. E posta lá no um stories. devocional. Posta o devocional, posta o louvor, posta que tá na academia, posta que tá no salão. Mas um homem tá vindo atrás de mim. Sim, porque você tá fazendo, na verdade, um falso testemunho. Você não está fazendo isso de coração. Não é com Deus, né? Exato. A sua intenção é tipo assim, o Lucas, que talvez é uma autoridade nessa área, diz que rotina sagrada e rotina de autocuidado funciona para atrair homem, então vou fazer isso para atrair homem. Tá totalmente equivocado. Eu tô fazendo isso de uma maneira farisaica. Eu não tô fazendo por um devocional real para Deus, e também eu não tô fazendo porque eu me amo. Eu tô fazendo para conseguir um homem. E é bacana você tocar nisso, porque é sempre muito polêmico, né? Porque a rotina sagrada, ela vai muito além de uma leitura de uma escritura. Muito mais. Né? Então é isso que eu acho que as mulheres têm que entender, porque assim, ela não vai nem precisar abordar o homem, né? Então, mas e se ela quer abordar ele? Ela pode abordar ou não pode abordar no Instagram? Ela tem que usar a sutil arte de atrair. Tá? Uma grande parte do dilema e do paradoxo da feminilidade é como é que eu faço para atrair os resultados que eu quero na minha vida sem me esforçar. Tá? Então, assim, isso é um paradoxo da feminilidade. Então, na hora que ela tá interessada em um homem, ela tem que entender que pode dar certo com esse homem se despertar o interesse dele. Tá? Mas se não despertar o interesse dele, ele pode não ver você como compatível, ele pode estar indisponível. Sim. Ele não quer se relacionar agora. Ele pode não querer ser... mas ele é solteiro. Tá, mas ele não quer se relacionar. Perfeito. Ele tá focando nele, ele tá focando em Deus e ele não quer uma parceira agora de vida. Então, o que eu faço com isso? Porque eu sou um baita de um partido. Cara, você aceita que você não vai manipular um outro ser humano, um ser livre, pra ter o que você quer. E eu acho legal falar isso, assim, tanto na ilusão do virtual, que pode se tornar real, quanto na vida a dois ali, né? Porque uma das instruções que a gente dá para as alunas é: se você ama a pessoa e ela parte, você tem que respeitar a decisão dela. Então, não necessariamente aquele homem que não retribui a sua curtida, ele é o homem frouxo. Não. Eu acho super importante você falar isso. Sim. Ele tá sendo honrado e não tá sendo recíproco. Não tá te dando sinal de continuidade. Isso é muito bacana de falar, né? E vamos lá. A equipe separou aqui. O que a gente pede, Lucas, né? As alunas pedem, Lucas, o que pode e o que não pode ter no Instagram, para pontuar e elas anotarem agora, tá? Então dá 3 exemplos, por favor. O que tem no perfil da mulher imatura? A gente não tá nem falando da matriarca, né, nesse momento. A gente tá falando da mulher madura e da mulher
imatura. Sim. O que tem no perfil da imatura? Ó, vamos lá. Se a mulher madura, ela tem uma conexão íntima com Deus, né? E ela cuida muito bem dela mesma, o que a mulher imatura vai ter? Um processo de dessacralização, de vulgarização, né? De foro íntimo. Então, o caminho mais normal é as mulheres se vulgarizarem através Da ostentação, por exemplo. da exposição do corpo. Tá. Esse é o mais comum. Mais um segundo é da ostentação, também é uma vulgaridade, a ostentação é uma vulgaridade, né? E também de você se mostrar vulgar através de comportamentos e hábitos de uma menina juvenil, festeira, que não tá pensando em nada no longo prazo. Né? Aquelas mulheres, homens também, tá? Mas aquelas mulheres, foto em festa bebendo, ou vídeo gravando falando palavrão, ou vulgaridades, esse tipo de coisa, né? Porque quer pertencer a algum tipo de um grupo, quer se mostrar como legal, quer se mostrar como cool, né? Então, assim, esse tipo de comportamento de vulgarização, né? Dançando uma música sensual, esse tipo de coisa. Ah, mas eu não tô mostrando meu corpo, eu só tô dançando. Sim, mas é uma dança, é uma música sensual e você tá usando o seu corpo para sensualizar no ritmo da música. É uma conduta. Então, isso é um comportamento claro de imaturidade, né? Se essa mulher parasse para pensar um segundo e falar assim, tá, se eu tivesse um marido, ele gostaria que eu tivesse fazendo o que eu tô fazendo? E você já vai ter um baita de um filtro aí de clareza. Tipo assim, cara, se eu tivesse um marido, provavelmente ele não ia gostar que eu estivesse fazendo isso. Se você tivesse um marido e ele não gostaria que você estivesse fazendo isso, então esse comportamento não é de esposa. Perfeito. Se esse comportamento não é de esposa, você não está caminhando para ser uma esposa. Mesma coisa pro homem, tá? Isso que eu tô postando é um comportamento de um marido? Minha esposa gostaria disso que eu tô postando? Não, ela acharia ridículo. Então, você não tá tendo comportamento de marido, você não vai encontrar uma mulher que vai ser sua esposa, tá? Porque se você tá postando foto sua bêbado, vomitando, ou na rave às 4 horas da manhã, você fumando uma droga qualquer, se entorpecendo, ou jogando videogame, ou sei lá, viajando, sei lá, com seus amigos não sei aonde, fazendo loucuras, sua esposa gostaria de ver isso? Não. Se isso é um comportamento de moleque, então você não está caminhando para ser um homem honrado, para ser um marido, você não vai encontrar uma esposa. Então esse é um pretendente que, se ela vê lá que ela admira, ela pode deixar de seguir. Sem dúvida, porque ele ainda não está trilhando um caminho de modéstia, de sobriedade, de simplicidade na vida, né? Ele, de certa maneira, até é autêntico, porque ele está mostrando uma face dele lá, que é uma face extremamente matura, porque ele acha que é legal. Tá? Sim. Só que isso é um indicativo de tipo assim, cara, esse homem, ele não tá caminhando para ser um homem de verdade. Ele tá curtindo fenômenos ou eventos juvenis da vida e tá buscando prazer. Tá. Esse homem que tá buscando prazer é um homem que não dá para construir um projeto de casal junto. Porque um projeto de casal de matrimônio é um projeto de sacrifício. É um caminho, matrimônio é um veículo de alcance de santidade. Verdade. Então, assim, eu vou me juntar com um cara que tá postando foto da droga dele, da festa dele, das mulheres que ele tá pegando, tá seguindo um monte de menina aí que tá no OnlyFans e que são extremamente vulgares, e eu tô achando que comigo ele vai ser diferente. Não. Tô acreditando em ilusão. Mesma coisa o homem que tá vendo uma mulher lá que tá se vulgarizando, que tá ostentando, ou que tá se mostrando com uma menina da vida, de festa e não sei o que lá, e você acha que você vai casar com ela, ela vai ser uma mulher exemplar, uma matriarca. Não vai. Não vai, entendeu? Então, assim, a vulgaridade é o ponto principal, porque é o oposto da modéstia, tá? Que é o que faz um casamento funcionar. Porque o que a modéstia traz para um casal, para que ele seja bem casado? Mantém-se o fórum íntimo em fórum íntimo. Perfeito, Lucas. Você mantém aquilo que é íntimo no íntimo. Você não vulgariza, você não coloca em fórum público. Porque uma das coisas que mais machuca muitos casais é você expor algo que é de fórum íntimo para quem tá fora do fórum. Verdade. Entendeu? Verdade. Ou a esposa falou algo do marido íntimo, fofoca, ou o marido falou algo da esposa, que é bizarro. É bizarro. Sim. É muito bizarro. Então tem muito casamento que termina por causa, não matrimônio, mas casamento, por causa exatamente dessa transgressão do sagrado do íntimo. Porque na hora que você dessacra o íntimo, você perde acesso a Deus pelo nosso lado. A gente fecha o vínculo, a gente quebra a aliança. Sim. Né? Então, assim, quando você vê uma pessoa que já quebra a aliança como solteiro, ela não vai
restaurar a aliança casada. Com você. Não vai ser diferente com você, não vai ser diferente no casamento, ela vai continuar quebrando a aliança. Aí muita gente fala, homem trai, mulher faz isso, é interesseira, homem é interesseiro. Porque você não viu a qualidade de caráter da pessoa antes de casar. Ela já tinha todos esses sinais antes e só se agravou dentro de um casamento. Ela continuou fazendo o que ela sempre fez. Você não buscou por modéstia, você não buscou por simplicidade, você não buscou por autenticidade. Sim. Essa pessoa que é modesta, que é simples, que é autêntica antes de casar, é óbvio que ela vai ser assim depois de casar também. Verdade. Ela já faz o mais difícil. Entendeu? No mundo de vulgaridade, você ser modesto, simples e autêntico, isso é um ponto fora da curva total. Verdade. Agora vamos lá. A gente já entendeu mais ou menos e a gente quer saber o que você recomenda e o que você não recomenda no Instagram, tá? Tá. Então vamos lá. Pode começar a seguir o rapaz sem ele seguir ela? Eu não gosto, tá? Mas vai depender muito de um contexto extra digital. Se você tem um ambiente de ponto de contato, por exemplo, se tem amigos em comum, se você convive em algum ambiente que ele convive também fora do digital, é um atenuante. Aí é menos problemático da mulher seguir, porque é meio que como se ela já estivesse em ambiente de convivência social com esse cara. Agora, se você não tem contato nenhum com o cara e você segue, o sinal que você está passando para ele é de interesse. Disponibilidade. De disponibilidade, né? Aí a chance de ele engajar ou de ele ter mistério e ambiguidade, você já matou o mistério. Tá. Você já deu uma sinalização de interesse. Então, essa sinalização de interesse que você está dando, você está tirando um dos gatilhos mais poderosos do apaixonamento masculino, que é a caça e a conquista. Perfeito. Por isso que quando a mulher segue, quando a mulher vai atrás ou ela toma iniciativa, o engajamento masculino é muito menor. Não significa que não vai dar certo, mas assim, você está jogando totalmente contra as estatísticas, a probabilidade. Tá? Pode ser por uma conjunção de fatores, que aquele cara estava disponível, ou já ouviu falar muito bem dessa mulher, ou tem amigos em comum, e aí mesmo ela tomando uma iniciativa, tipo, jogou a favor dela e ele estava disponível porque ele já tinha meio que um crushzinho nela, aí tudo bem. Mas isso é a exceção. Tá. Entendeu? As pessoas sempre tentam contra-argumentar as leis de entendimento genérico que eu passo para elas com a exceção. Mas eu tenho uma pessoa que eu conheço que casou, ela tomou iniciativa e tá 20 anos junto. Tá, exceção. Tá. Exceção não invalida a regra. Tá? Porque tem várias variáveis no contexto que podem influenciar para que uma exceção aconteça. Mas a regra, a generalidade, é que quando a mulher toma a iniciativa sem atrair, sem despertar a atenção masculina, sem atrair a atenção masculina dele, é que ele não se engaje. Então, o fato dela seguir é uma iniciativa. É uma iniciativa. Então, tem muitas outras coisas para fazer antes de seguir. Tá, então tem que esperar ele seguir e aí ela pode seguir de volta. Ela pode usar a sutil arte de atrair para persuadi-lo a segui-la. Perfeito. E lá na sutil arte de atrair, você explica isso? Sim. Vai ter uma masterclass, né? Sim. Você acabou de falar. E tem um módulo sobre rede social, como é que funciona? Tem um módulo de social, então, de relacionamento digital. E quando... tem muitas coisas que ela pode fazer antes de seguir ele. Tá, então eu tô tentando ajudar as alunas, hein? Então vamos lá, pode comentar na foto dele? Se ele já comentou numa foto sua, pode. Reciprocidade afetiva. Exato. Tá. Quando ele manda uma reação no story ou algo do tipo, pode responder e continuar a conversa no direct? Não, porque daí você já... Nesse começo, a gente fez um episódio de reciprocidade afetiva. Sim. Né? Você vai desequilibrar a balança da reciprocidade. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em você. Ele fez uma reação no seu stories. A minha recomendação é que você faça uma reação no stories dele também. Só com uma curtidinha. Você não pode mais do que o que ele fez. Sim, mesmo porque existe o dedo mole do homem, né? Ele tá ali passando e ele tá jogando isca, entendeu? Ele tá caçando, ele tá jogando isca. O dedo dele tá mole, ele curtindo tudo, né? Exatamente. Então ela vai tender a ver aquilo como se fosse algo maior do que é. Tá. E me fala uma coisa, tem como você dar uma técnica pra dar uma pílula pra gente do curso Sutil Arte de Atrair aqui? Quando a gente... Porque assim, no digital, muito do que eu ensino no Sutil Arte de Atrair é muito mais poderoso no presencial.
tá? Porque no presencial você tem vários canais de comunicação, como linguagem facial, linguagem corporal, né? Atitudes, comunicação visual, que vai impactar muito mais e que a tela não permite. E isso é uma coisa que eu falo muito para as mulheres evitarem, que assim, tem gente que fala o oposto de mim, mas eu verdadeiramente acho que eles estão equivocados. É que o digital ajuda mais a mulher do que o homem. Eu não concordo com isso. Eu acho que o digital ajuda muito mais o homem. É que muitos homens são incompetentes com as palavras, tá? Esse é o problema. Mas se a gente for ver na Idade Moderna, a comunicação ficou extremamente rasa e focada em palavras. Sim. Apenas em histórias. Esse é o método clássico de sedução masculino. Histórias e palavras. Sim. Tá? As mulheres, elas quase nunca seduziram com histórias e palavras. Porque os homens, eles não são seduzidos por histórias e palavras. Que é o famoso Dom Juan, né? O Dom Juan é o expert contador de história. Tá. Né? E ele não só conta a história, como ele veste o personagem extremamente bem e extremamente habilidoso. Por isso que a matriarca é muito cautelosa. Ela ouve tudo que o Dom Juan tá falando, mas ela só acredita quando ele faz. Sim. Você fala assim, eu vou te... É igual quando você vai fazer negócio. Eu vou ganhar R$1 milhão no mês que vem. Beleza, legal, mas eu só acredito quando o dinheiro entra na conta. Sim. Então eu vou agir como se não tem nada, não existe dinheiro. Mas mesmo porque não existe. Porque não existe. Esse é o fato real. Quando entrar o dinheiro na conta, eu ver o Pix lá e o banco validou o crédito na minha conta, eu falo, aí sensacional, vou celebrar. Mas até o fato se consumar, aquilo não é uma realidade, é uma hipótese. Tá? E muitas vezes é uma fantasia, uma ilusão que ele está contando para te seduzir e te induzir num caminho de comportamento que é o que ele quer que você tenha, tá? Que é o que o Dom Juan faz. Então a mulher madura, ela vai ter uma cautela muito grande nas histórias. Por isso que eu recomendo às minhas alunas a sair do digital o quanto antes. Tá? E uma coisa que é importante assim, vocês podem, homens e mulheres, vocês podem cortejar vários ao mesmo tempo. Não tem problema, não é um erro de integridade isso, não é antiético, tá? Mas... É importante você falar isso. Não é pra ter vários ficantes, é pra ter conversantes. É conversante. Você pode conversar com vários ao mesmo tempo dentro do vestibular dos 4 pilares que você tá fazendo. Quando começou o 4º encontro, que é o flerte, você só pode ter um. Você não pode flertar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Sim, porque ali você já tem o real interesse na pessoa. Exato. Isso também. Exato. Então, assim, até o 3º encontro, tudo que é pré-vestibular e vestibular até o 3º encontro, antes do 4º, você pode fazer com várias pessoas ao mesmo tempo. Quando um pretendente foi pro 4º encontro, você tem que parar todos os outros processos. Mas pra mulher, isso é verdadeiramente indicado? Porque a mulher tende a ficar mais iludida, né? Mas então, a questão é o seguinte, o processo de estudo de relacionamentos, Ju, é a mulher trazer um elemento bem sofisticado e afiado de razão. Sim. Tá? Porque assim, se ela não consegue fazer o cortejo com dois... Por exemplo, Lucas, eu posso fazer o vestibular com 2 homens ao mesmo tempo? Pode até o 3º encontro. Por quê? Porque até o 3º encontro é uma análise racional. Não é pra ter troca afetiva nem sensibilidades. Perfeito. Tá? Então assim, mas eu não consigo porque eu já tô gostando dele. Tá fazendo errado. Sim. Tá fazendo o vestibular errado. Porque... Ou ela não tá preparada ainda pra se relacionar, porque ela não se conhece, né? E quando acontece isso, tipo, eu tô fazendo vestibular com um cara e tô fazendo vestibular com outro cara, só que eu já tô gostando desse cara. Mas em qual encontro você tá? Eu tô no 2º, tá fazendo errado. Não está pronta pra se relacionar ainda. Por quê? Porque você tá se emocionalizando antes de verificar se ele é um bom pretendente. Verdade. Então o processo todo, se a pessoa já não consegue racionalizar, se ela começa a emocionalizar o vestibular, significa que ela não tá pronta para se relacionar. E ela consegue fazer isso no Instagram? Alguns passos do Alguns passos, sim. Por exemplo, o pré-vestibular é o quê? Quando, vamos dizer que um cara curtiu uma foto, ela curtiu também, aí ele mandou um oi no direct, ela respondeu oi, tudo bem, eles começaram a conversar, foram pro WhatsApp e estão conversando lá. Ela pode começar falando, e isso é extremamente importante, né? Legal, fulano,
que você me mandou mensagem e tudo mais. Algum motivo específico? Não, achei você interessante, blá, 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 blá. Aí ela vai falar na lata, sim, Lucas? Na lata, sempre na lata. Então achei você interessante, o cara vai falar, né? Achei você muito linda, provavelmente ele vai falar. Aí ele vai chegar. Isso é uma coisa muito importante também, que eu vi um professor que eu gosto muito falando, é o seguinte: essa é a função do pai com filhas. Extremamente importante o pai, quando ele tá criando a filha, chamar a filha de linda, chamar a filha de princesa. Pra quê? Pra na hora que ela ouvir o Dom Juan falando, na hora, em vez dela ficar assim, ai meu Deus, ele me acha linda, ela vai falar assim, é verdade, meu pai sempre me disse. Tá? Ela já tá imunizada, ela tá imunizada e acostumada a ser chamada de linda, a ser chamada de princesa. Esses elogios vazios não colam nessa mulher que foi amada pelo pai. É verdade isso. Tá? Porque ela vai falar assim, cara, meu pai sempre disse, meu pai sempre fez tudo por causa de mim, tipo, me protegeu, proveu, me chamava de linda, de princesa. Tá, você tá falando a mesma coisa que ele sempre falou, vamos ver se você tem, tipo, uma fração do caráter que meu pai tinha. Perfeito, Lucas. Entendeu? Então, tô enxergando meu pai e tô me vendo na situação. Perfeito. Então, assim, é uma função de pai também. Olha como o processo de criação geracional influencia nos nossos relacionamentos conjugais, né? Então, assim, esse processo da mulher ter sido amada pelo pai, do pai ter elogiado ela, ter chamado ela de linda, elogiou o cabelo dela, falou que ela era princesa, enalteceu a delicadeza e a elegância dela, é muito importante para que ela fique imunizada com relação a futuros elogios vazios que ela possa receber de pretendentes, né? Então aí, dentro desse processo de iniciar o diálogo com esse homem, ela precisa fazer um pré-vestibular, e esse pré-vestibular é dizer o que ela está buscando na vida afetiva dela. É bom, até porque se ela tá ali no digital e ela já vê que tem alguma incongruência, ela não perde o tempo dela indo para o encontro, né? É muito importante. Embora o presencial seja muito importante, sim, nesse viés é bacana, porque ela já consegue cortar ali um monte de... O que é esse pré-vestibular? São o alinhamento das premissas, né? O que são o alinhamento das premissas? Pô, legal, fulano, achei você um cara legal, interessante, e o cara tá tentando chamar ela pra sair ou pra jantar ou qualquer coisa, porque ele tá caçando sexo, provavelmente, e ela vai chegar e falar assim, eu aceito sair com você, só que eu quero que você saiba uma coisa. Primeira coisa, que eu só saio de dia, que o vestibular ensina. Segunda coisa, eu só vou sair porque eu estou buscando uma pessoa pra um relacionamento sério. Eu não quero uma aventura. Se você tá buscando, tipo, uma aventura, uma parceira, alguém pra você curtir, show de bola, legal, mas não é o que eu quero, eu não sou pra você. Tá? Agora, se você tiver atrás de um relacionamento sério, com uma parceira séria, com um potencial de construir algo verdadeiro como casal no futuro, legal, a gente pode sair, mas eu vou sair de dia. E é bacana falar também pra repetir todo o vestibular presencialmente, por mais que ela já tenha no pré-vestibular entrado nos assuntos, ela tem que ter o feeling ali no presencial para ver se a pessoa vai ter a mesma habilidade de falar sem pensar a hora que tá escrevendo, né? Exato, porque você escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, porque você tá analisando o impacto daquela mensagem na resposta que a pessoa vai te dar. Só que ao vivo você não tem isso. Ou você fala o que você quer falar, ou você vai ficar gaguejando, ou você não comunica nada da sua mensagem. Então, esse processo de você fazer o pré-vestibular é alinhamento das premissas, né? É você falar, basicamente, eu estou buscando uma pessoa para um relacionamento sério, né? Para, eventualmente, ser um marido e construir uma família. Não pode ter medo de falar isso. Não pode. Por quê? Porque um homem de verdade, uma mulher de verdade, não vai fugir disso. Sim. Porque você não tá dizendo, eu quero que você seja meu marido. Eu quero que você seja minha esposa. Você tá falando o seguinte, eu estou buscando uma pessoa para progredir para ser uma esposa ou um marido. Mesmo porque se engata um namoro, por exemplo, e lá nos 45 do segundo tempo você fala quero casar, mas você não sinalizou isso antes. Exato. Quer mudar as regras do jogo também. E hoje isso não é sine qua non, não é uma coisa tipo assim, nós vamos namorar e depois nós vamos casar. Hoje em dia na sociedade moderna, isso tá em aberto total. Sim. Então se você não fala que você tem uma visão tradicional e clássica da família, de relacionamento, é altamente provável que você entre num relacionamento com uma pessoa que não tem essa visão. E aí o que vai acontecer é que você vai se frustrar
fortemente lá na frente, você não vai conseguir convencer essa pessoa a trilhar um caminho de vida diferente do que ela quer. Então você tem que falar no pré-vestibular, eu estou buscando um potencial parceiro para ser um cônjuge e um parceiro de vida, para construir família. Beleza, é isso que você quer? É isso que eu quero. Beleza, vamos pro encontro. Aí a gente vai pro encontro, você vai fazer o alinhamento dos pilares. Né? E dentro do alinhamento dos pilares, encontro de dia e não tem intimidade sexual. Perfeito. E aí, quando você conhece a pessoa ali, como saber se o homem, né? Porque com a mulher é mais fácil de ter esse feeling, a gente tá falando de mulheres, né? Como saber se ele é tímido, se ele é frouxo ou se ele tá desinteressado? O homem tímido, ele tem uma certa dificuldade de comunicação, mas quando ele sente que o ambiente é um ambiente seguro, que é um ambiente agradável, que não é um ambiente hostil, e a feminilidade tem esse poder. A feminilidade tem um poder de mostrar que aquele ambiente ali não é um ambiente hostil. Tá? Que você simplesmente está conversando com ele de boa, sem nenhum julgamento, sem nenhum preconceito, simplesmente para saber quem ele é. O tímido verdadeiro, quando ele entra num ambiente seguro, ele relaxa. E aí ele começa a abrir a vida dele, porque o processo do tímido é uma autocrítica tão exagerada com como ele vai ser percebido no ambiente social, que ele não se abre. Ele não é imaturo. Ele só é reservado. Ele tem algumas neuroses de imaturidade de comunicação, né? Alguns assuntos mal resolvidos com relação a isso. Assim como o extrovertido também tem. Só que o extrovertido preenche a neurose falando. Tá? O introvertido preenche com silêncio e com barreiras para a pessoa não conhecer. Porque a pessoa madura, ela é tão extrovertida quanto introvertida. Tá? Ela tem uma equivalência de extroversão e de introversão, a pessoa madura. E aí o que acontece é que no momento de falar, ela fala, e no momento de ficar quieta, ela fica quieta. Tá? E com tranquilidade, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de tensão. Quando a pessoa está num ambiente seguro, está num ambiente tranquilo, num diálogo, e ela se abre, ele é só uma pessoa mais reservada que no contexto correto vai se abrir. Tá? E pode ser que a pessoa às vezes se relacionou com pessoas de má índole no passado, que falou coisas que traíram a confiança e essa pessoa traiu o foro íntimo e falou coisas dele ou dela para outras pessoas que não tinham nada a ver. E aí hoje ela é um pouco mais reservada, mas ela entrando em um relacionamento com uma pessoa verdadeiramente amorosa e honrada, seja homem ou seja mulher, esse tímido ele tende a relaxar. Tá? E se desarmar. O frouxo é uma pessoa sem palavra. É diferente, é totalmente... É desonrado. Né? É diferente. Frouxo é desonrado, tá? Por quê? Porque ele não tem força de caráter ainda pra ter honra, ele não consegue. Ele realmente não consegue, ele não tem força, ele não tem disciplina. Ele fala tipo assim, amanhã a gente faz uma reunião meio-dia. Só que daí ele saiu pra balada, ficou até as 5 horas da manhã, acordou 1 da tarde. Tá. Tipo, ele não tem força de caráter e disciplina pra honrar o que ele diz. Tá. Então assim, não é que ele quer... desfazer os acordos que ele fez. É que o acordo que ele fez não tem poder de validade na mente dele. Ele é tão indisciplinado, o frouxo, tão indisciplinado, que aquilo que ele diz que ele vai fazer, ele não consegue. Isso é frouxidão. Frouxidão é uma característica técnica de ausência de firmeza. E esse homem pode amadurecer para se tornar um homem maduro? Pode, claro que pode. Trabalhando força, trabalhando disciplina, trabalhando ambição. Só que assim, isso é algo que ele tem que fazer com Deus. Uma mulher não pode fazer isso. Ela pode ser uma auxiliadora. Dentro do caminho de firmeza e de sair da frouxidão do homem. Mas ela não faz o trabalho dele. Ela não tem como ela trilhar o caminho da masculinidade pelo marido, pelo namorado ou pelo pretendente. Você vai pegar um cara frouxo e transformar ele num patriarca. Você não tem esse poder, ninguém tem. Não, e dificilmente a mulher madura vai se relacionar com um homem frouxo. Não vai porque ela primeiro que ela não precisa. Segundo porque ela é incompatível com esse cara frouxo. Tá? E isso é uma coisa que é muito importante de entender também. Tem muitas mulheres e homens também, tá? Que chegam e falam assim, eu só vejo gente imatura, só vejo mulher imatura, só vejo homem imaturo. Então é porque você é imaturo. Isso é extremamente importante. Atração de semelhante. Se você não consegue, não tem patriarca no mundo, não tem matriarca no mundo. Não tem porque você não é ainda. Então você não vê, porque eles são invisíveis. Os patriarcas e as matriarcas, eles são protegidos por Deus das pessoas com maturidade menor, então eles são invisíveis. Então, se você fala não tem patriarca no mundo, você está fazendo uma constatação do seu nível de maturidade. Verdade, faz muito sentido, é bonito. Então, assim, de uma certa maneira, fere o ego, quando a gente ouve isso pela primeira vez, mas também é um sopro de alívio falando assim, putz, então não é que não tem, é que eu não tô vendo.
Tem um caminho, né? Se eu aceitar a minha incompetência no assunto e eu trilhar um caminho com humildade, falo assim, bom, então não é que não tem, é que eu não tô vendo porque eu não consigo reconhecê-los, porque eu não sei ainda como é um patriarca. Então, se eu me esforçar e me tornar uma matriarca, eventualmente eu vou ver os patriarcas. E é exatamente isso, a verdade. Perfeito, muito legal. Eu ficaria com você até amanhã falando sobre isso. Muito bom. Eu posso te fazer 3 perguntinhas de alunas para você responder rapidinho, claro, antes de a gente concluir, porque aí dá uma encenada melhor, né? Vamos lá? Então vamos lá. Foto de corpo inteiro, sorrindo em uma balada, como foto de perfil, é aconselhável? Claro que sim, foto da sua pessoa, da sua persona, mas assim, com modéstia. O que significa com modéstia? Eu não gosto dessas pessoas que vão foto de maquiagem do casamento, de não sei o que lá. E você entra no perfil da pessoa, só tem foto de festa de black tie. Uhum. E você fala assim, cara, mas essa pessoa, ela sai assim na rua todo dia? Óbvio que não, entendeu? Sim. Então é um personagem. Falta de modéstia. Não é uma coisa, ter uma foto de um casamento. Ah, meu irmão casou e a minha foto no casamento do meu irmão, blá, blá. É uma coisa. Agora tem gente que o tempo todo tá maquiada, que tá de terno, que tá querendo passar uma certa postura, que não é natural. Que não é natural. Então assim, quando você tá construindo um personagem nas suas fotografias, não é recomendado. Então, tá? Mas falando da foto do perfil, então foi como você disse atrás. Isso. É a foto do rosto. Uma foto com uma produção mínima, tá? Com você sorrindo, mulheres, de preferência com a cabeça inclinada. Tá? Porque essa linguagem facial e corporal, ela é mais magnética, tá? A gente pode ver, por exemplo, com criança, quando a criança sorri e vira a cabeça, a gente derrete o coração. Fica fofo. Cachorrinho também. Quando o cachorrinho, tipo, fica bobo, fica bobo e vira a cabeça, assim, a gente derrete o coração. Então, assim, se você quer usar o magnetismo feminino, esse sorriso com pouca produção no seu rosto, os homens preferem as mulheres com menos maquiagem. Sim. Esse negócio de... Muito spoiler de Sutil Arte de atrair, né? Então, esse negócio de usar muita maquiagem é um negócio de mercados, né? De corporações aí, capitalistas, que não necessariamente reflete o que é a verdade. Todos os homens casados que eu conheço, eles falam, cara, eu prefiro minha mulher com bem menos maquiagem do que ela acha. Meu pai fala isso da minha mãe. Não, sem dúvida. Tudo bem, usar um realce, um rímel, um gloss, alguma coisa assim, que realça a beleza natural da mulher, não tem problema nenhum. Agora, assim, ela parece que fez um reboco na cara. É outra pessoa. É uma outra pessoa e você fala assim, meu Deus, quem é essa? Casei com essa pessoa, cadê minha esposa, entendeu? Você dorme com uma pessoa, acorda com outra. Não tem cílios, não tem não sei o que. A pessoa vai desmontando, né, à noite. Só que o problema disso é o seguinte, tudo bem, uma vez, eu fui na festa do Oscar, eu fui na festa lá em Cannes, na França. Beleza, é uma exceção, não tem problema nenhum. Mas assim, do ponto de vista de generalidade, os homens preferem muito mais a naturalidade feminina do que esse personagem construído. E o problema do personagem é que ele é um personagem. Não é a pessoa de verdade. É de mentira. Então assim, não tem problema nenhum você usar esse personagem numa festa e tudo mais, porque o contexto é esse, de superprodução. Né? Se você vai fazer um filme de Hollywood, você vai ter que estar numa produção de Hollywood. Então você vai fazer uma produção equivalente, mas isso não é a pessoa do dia a dia. Tá? Perfeito. A última pergunta, então. O homem chamou para encontro após 10 minutos de conversa inteligente na internet. Me assustou a rapidez e recusei. Continuamos a conversar. Convidou a segunda vez, mas parece ansioso. Não fui novamente, mas parece ser uma pessoa... Tudo bem, fiz certo? Que nem eu disse. Se você tá lidando com pretendentes que têm perfil aberto, que são autênticas, que mostram retratos reais da vida dela, que você consegue ter um pré-vestibular, que é essas premissas, né? É uma pessoa que foca na família tradicional, que quer ter um relacionamento verdadeiro, né? Monogâmico, que quer talvez constituir família no futuro, construir um projeto de casal. Imagina que se você tivesse encontrado esse cara numa festa, numa reunião de amigos ou numa reunião familiar, você estaria conversando com ele ao vivo. Verdade. Tá? Seria tão rapidinho quanto. Tão rápido quanto. Talvez vocês dois estavam ali no buffet, numa festa, sei lá, de Natal, e aí ele chegou e falou assim, não, o fio de ovos tá gostoso, pega aí, não sei o quê, entendeu? E começou uma conversa por causa do fio de ovos que ele falou. E você ia estar conversando com ele a noite inteira, sendo que você acabou de conhecer ele hoje.
Sim. Então, assim, se você já tem... Qual que são as premissas, por exemplo, de uma festa de Natal que você conheceu um desconhecido, porque ele tá num ambiente familiar, com indicações de pessoas que estão organizando aquela festa, então provavelmente é uma pessoa de confiança. Então você tem algumas premissas. A premissa no digital, para você não ter essa validade do grupo social, você tem que checar: essa é uma pessoa íntegra, idônea, de família, faz o quê? E isso tem que estar ali no perfil, exposto. Porque uma pessoa verdadeira, ela não vai estar querendo mostrar um personagem. Se essa pessoa não está mostrando um personagem e ela está interessada em te conhecer de verdade, por que não ir? Depois dos 10 minutos. Não tem problema nenhum. Porque Perdeu uma oportunidade, talvez. Tá perdendo a oportunidade porque tá querendo criar regra que não é necessária. Se você tivesse conhecido essa pessoa pré-internet, você já estaria conversando com ela ao vivo. Perfeito, muito bom. Deixa a nossa mensagem para as alunas, por favor, sobre esse episódio. Eu acho que o ponto principal que ficou na minha mente hoje, e a síntese, é assim: foquem em servir a Deus através da modéstia, através da simplicidade, e aprendam magnetismo feminino. Tá? Tudo que a gente está falando aqui de atrair no digital é para levar para fora do digital e você ter uma vida afetiva verdadeira fora do digital, satisfatória. Tá? Já tem muitos estudos de neurociência que corroboram que casais que postam menos sobre a vida íntima deles têm um nível de felicidade muito superior de quem posta muito. Bacana. Tá? Então, assim, você quer ser feliz em relacionamento de verdade? O digital é só uma pontezinha para você alcançar essa felicidade afetiva. O digital não é o reflexo da sua vida afetiva. Ele é só uma pontezinha. Então, pega um pretendente, uma mulher ou um homem, e leva para fora do digital, e aí faz o vestibular dos 4 pilares fora do digital. Muito obrigada, Lucas. Foi muito legal. Obrigada para você que ficou até agora aqui com a gente. Se você ainda não está no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. E se tiver alguma sugestão, manda pra gente no perfil do Lucas. Perfeito. Até o próximo. Obrigada, Lucas. Gratidão, João. Obrigada. Tchau, gente.